Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha tomaram posse ontem como ministros das Relações Institucionais e da Saúde, respectivamente, em uma cerimônia em Brasília, o que inaugura a série de trocas previstas na reforma ministerial prometida pelo presidente Lula. A nossa equipe de O Tempo em Brasília acompanhou essa cerimônia e a repórter Luciane Landim é quem traz os detalhes de tudo que aconteceu por lá nessa cerimônia. Oi, Lu, bom dia, bem-vinda. Olá, Dani, bom dia para você, obrigada. Bom dia também a todos que acompanham a primeira análise. Como você falou, foi uma cerimônia realizada na tarde de ontem no Palácio do Planalto, que é a sede administrativa do governo aqui em Brasília, e durou cerca de 1 hora. Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann discursaram. Padilha, que assumiu o comando do Ministério da Saúde, afirmou que vai fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS, e que essa vai ser a grande causa dele, além de reduzir as filas do Sistema Público de Saúde. Esse que é um grande gargalo enfrentado aí nos últimos anos. Segundo Padilha, esse foi um comando recebido diretamente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já a Gleisi Hoffmann, que assumiu como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, fez acenos em torno de uma pacificação na articulação política. Essa, inclusive, é a função que ela assumiu desde ontem, a articulação do governo Lula com o Congresso Nacional, formado aí por Câmara dos Deputados e por Senado. Gleisi afirmou que quer manter uma relação respeitosa com a Câmara e com o Senado, especialmente com os presidentes das respectivas casas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, e que está aberta para conversar, ouvir críticas e acolher sugestões. Nesse sentido de sinalizar uma abertura, ainda que inicial, a posse dela teve a presença de nomes do Centrão. Pelo menos 3 nomes do PP que discute internamente se vai ter filiados ou não no primeiro escalão do governo estiveram presentes, entre eles o segundo secretário da Câmara dos Deputados, Lula da Fonte, de Pernambuco, o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, do Paraná, que inclusive foi líder do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro na Câmara, e o governador de Roraima, Antônio Denário. Também o ex-presidente do União Brasil, Luciano Bivar, o deputado mineiro Wellington Prado, do Solidariedade, partido que o presidente Paulinho da Força endossa críticas ao governo Lula. Ele tem feito cada vez mais críticas cada vez mais frequentes ao comando do petista no Executivo Federal. No discurso que fez, Gleisi Hoffmann falou em um governo de ampla coalizão, sinalizando aí essa abertura partidária na articulação política. Vamos ouvir essa fala dela. Chego para somar. Foi essa missão que recebi e pretendo cumprir, num governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimentos. Chego para colaborar com todos os ministros e ministras que coordenam suas respectivas áreas, respeitando os espaços e competências de cada um e cada uma, sob a liderança do presidente Lula. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. Inclusive, está marcado para hoje, meio-dia, ali na hora do almoço, o primeiro encontro de Gleisi Hoffmann com líderes partidários, nessa função que ela assumiu na Secretaria de Relações Institucionais. Mas na lista de confirmados dessa primeira reunião estão apenas líderes de partidos que integram a base governista na Câmara dos Deputados. Entre eles, Mário Heringer, do PDT, Pedro Campos, do PSB, Márcio Gerri, do PCdoB, Luciano Amaral, do PV, Thalíria Petroni, do PSOL, e Lindbergh Farias, do PT. Dani. Vamos agora então chamar a Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília, para a gente entender melhor esse novo momento do governo Lula e o que a gente pode esperar dele, inclusive considerando esse discurso, né, que a gente teve aí da Gleisi Hoffmann, que assumiu um tom mais conciliador, né, Fran? Bom dia. Ei, Dani, bom dia para você, um bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a Gleisi chega para esse posto, né, com a desconfiança tanto do Centrão como também da área econômica, já que ela é conhecida justamente por esse perfil mais radical, mais combativo, e durante aí, enfim, desde o início desse Lula 3, ela também não escondeu as críticas que fez ao Fernando Haddad. Então, o que a Luciane trouxe para a gente pôde ouvir
agora da ministra, né, da Secretaria de Relações Institucionais, é justamente uma tentativa, um aceno a essas duas áreas que ela vai ter que lidar como prioridades mesmo aí à frente desse cargo. Ao mesmo tempo que a gente enxerga, né, a avaliação é de que essa escolha de Lula por Gleisi é realmente ele está pavimentando o caminho, está tentando construir um caminho aí para as eleições de 2026, para estar mais próximo do PT e dessa base dele. O que a Gleisi agora ela tem, né? Os desafios que a gente pode listar, por exemplo, principalmente na área econômica, então ela vai ter que conversar justamente com o Fernando Haddad, né? Os dois que mantêm essa relação um pouco até fria, estranha, só que agora eles vão dividir a mesa, né? Tem aí como prioridades do governo a votação do orçamento de 2025, que ficou travada por conta da discussão das emendas do Supremo Tribunal Federal. Isso deve acontecer na próxima semana. Então, esse é digamos que um grande desafio. Outras duas coisas que devem medir também essa temperatura para mostrar como Gleisi Hoffmann vai conseguir se sair nesse papel é justamente a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e também uma outra questão que essa é mais difícil, porque ela enfrenta muita resistência, até por intervenção de outros poderes, como, por exemplo, do judiciário, que é justamente sobre a questão dos supersalários. Mas esse é um outro desafio. E o que o governo Lula deve enfrentar, principalmente agora, quando a gente vê que realmente as eleições de 2026 é uma pauta não só do governo, mas como também da oposição, é uma oposição querendo realmente fritar mais, vamos falar assim, os ministros, então, com mais pedidos de convites, convocações, para que esses ministros se expliquem, com mais pedidos de requerimentos, pedidos de informação, justamente para quê? Em busca desse desgaste. Agora, um ponto importante também, Dani, é porque desde que o Flávio Dino saiu, virou aí ministro do Supremo Tribunal Federal, deixando o governo Lula, a gente viu também a falta de um nome que defendesse o governo Lula, que fosse para todos os embates, para que não tivesse aí medo de se posicionar. Então, esse é um fator também importante pro presidente Lula com essa chegada da Gleisi. Então, digamos que se tem um nome ali na linha de frente que enfim, vai entrar em combate, seja com quem for, porque esse é o perfil dela. Eu ouvi uma análise muito interessante, Fran, ontem, de um cientista político, falando sobre essa visão, né, que se tem da Gleisi como uma política ali que tem posicionamentos mais radicais, que defende muito essas pautas históricas da esquerda e do PT enquanto partido de esquerda, vem muito no sentido de que ela tinha esse papel a desempenhar por ser presidente do partido. Então, né, tinha essa necessidade de ter alguém que conversasse com a militância, que continuasse ali, tentasse dizer para a militância que o PT continuava aquele no qual essa militância acredita, enfim, era um papel de marcar um posicionamento partidário também, e não necessariamente dela, né, enquanto Gleisi Hoffmann. Talvez ela agora, nesse novo papel, ela assuma ali um posicionamento diferente. Eu acho que esse discurso que ela deu, ele traz um pouco desse elemento, assim, desse sinal que talvez ela realmente mude. E eu queria aproveitar para trazer o comentário do Pedro Caldas aqui no nossa live no YouTube, que ele diz o seguinte: Gleisi já participou no governo Dilma e já vimos esse filme. O governo não se recupera e segue o mesmo destino do ex-presidente argentino com relação a alimentos, vai perder as eleições por culpa própria, teimosia e forma arcaica de governar. E isso obrigada, Pedro, pelo seu comentário. E eu queria convidar a Fran, assim, para fazer essa provocação para a Fran também, porque isso, inclusive, é uma crítica que é feita, assim, também, né, ao governo Lula, de não se renovar em novos tempos, né, de não seguir os tempos em que estamos e talvez ali ficar preso a uma forma de governar que foi eficiente entre 2002 e 2008, mas que agora 2010, na verdade, mas que agora ela não cabe tanto mais, assim. Qual que é a sua avaliação nesse sentido? Então, Dani, sobre essa questão da Gleisi, né, como líder partidária, né, como presidente do PT, acaba que o presidente, de fato, ele se torna mais combativo. Então, a gente vai ter essa mudança de roupagem aí, de estilo dela, tanto é que a gente já viu, né, que ali para chegada de Hugo Motta à presidência da Câmara, ela foi considerada como um fator importante para que o nome de Hugo Motta fosse aceito entre os governistas. Mas, independente disso, ela, que
é uma amiga pessoal do presidente Lula, que enquanto ele esteve preso, né, ela foi uma dessas pessoas da linha de frente, junto com Márcio Macedo, Paulo Pimenta, enfim, mas a Gleisi desempenhou um papel importante para o presidente Lula. O perfil dela, independente de estar ou não na presidência, ela é conhecida por marcar essa posição, por ser mais firme. Claro que agora ela tem que conversar com o Centrão. Então a gente vai ver uma Gleisi que ela realmente ela vai falar de um outro jeito, vai entregar aí uma nova linguagem, justamente porque é isso que se pede no papel dela. Ao mesmo tempo, ela é essa pessoa que ela não vai se furtar justamente de entrar nesses embates, se necessário for. Agora, sobre essa questão relacionada aí de quem que o presidente traz para perto e tudo, antes se falava muito essa possibilidade do Centrão, né? Mas quando a gente está falando de eleições de 2026, e aí a gente está falando de um governo federal, mas querendo ou não, essas eleições elas já começaram e o presidente está pensando numa possível reeleição. Então, ele também tenta colocar mais próximo dele essas pessoas que têm esse caráter também de pensar com a cabeça de partido. Então, de pensar ali num projeto visando 2026 e lembrando que Gleisi foi presidente do PT, né? Então ela sabe muito bem como que se dá esse jogo. Agora, a grande questão para o presidente Lula vai ser essa relação com o Centrão, para ver até que ponto Gleisi Hoffmann vai conseguir fazer com que essas pautas passem ou não na Câmara e no Senado. Lembrando que a gente tem um legislativo cada vez mais independente, questão de emendas, de orçamento, então isso se torna um outro desafio aí, porque afinal o que o governo vai ter para oferecer para o Centrão? Vai ser ministérios? Mas esses ministérios que estão sendo oferecidos são suficientes nesse momento? Então aí o orçamento de 2025, mas principalmente o imposto de renda, ele vai mostrar muito se Gleisi vai dar o tom a esse papel, vai conseguir negociar de fato. Essa relação com o Centrão, né, ela é uma coisa muito frágil, né, Fran? Assim, é uma relação de muita desconfiança. A gente tem o histórico, por exemplo, do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi ali, né, também orquestrado e, com a participação de políticos do Centrão, incluindo do vice Michel Temer. Então, essa desconfiança das relações entre o PT e o Centrão, elas são muito antigas, né? Assim, e aí eu imagino que a avaliação que o presidente está fazendo agora é de estou colocando quem eu sei que vai estar comigo, não importa o quê, né? Em qualquer circunstância. E com o Centrão, ele não tem essa garantia. Então, acaba que nomes como Gleisi e os próximos que a gente vai falar daqui a pouquinho na continuação dessa reforma, acabam, né, assim, se for essa a estratégia da presidência de se blindar e de colocar ao seu lado só os que são realmente fiéis à pauta petista, enfim, que são fiéis ao presidente principalmente, vai continuar sendo assim, né? E aí, nesse gancho, Fran, quais outras mudanças são esperadas? Pois é, Dani, tá fazendo um adendo, até o governo Bolsonaro também, né? O Centrão você precisa negociar o tempo todo, é o maior grupo da Câmara, e desde lá de Eduardo Cunha, vocês citou o impeachment, foi quando o Legislativo foi ganhando essa independência, então isso vem aos poucos até que chegou no auge do ano passado, com um orçamento que é totalmente comandado hoje, praticamente comandado aí pela Câmara dos Deputados, agora, pelo Centrão. Né? Agora, falando de mudanças, né? E aí, passando rapidamente, deve ter uma mudança nessa cozinha do Palácio do Planalto, ou seja, desses ministros que despacham ali do Palácio do Planalto, onde o presidente Lula também despacha, que é uma possível saída de Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, para a chegada de Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, que é ex-ministro da Comunicação Social, saiu do posto e foi substituído por Sidônio Palmeira. E aí, essa pasta é o quê? É aquela pasta que conversa com os movimentos sociais. Então, há uma avaliação, de novo, pensando em 2026, de que o presidente Lula precisa voltar às raízes. Semana passada a gente viu ele no assentamento do MST. Então, o presidente está voltando aí para tentar reconquistar isso. Agora, precisa, lembrando que o Boulos também chegou a ser ventilado para esse cargo, mas isso foi perdendo força.
Agora, o presidente Lula também precisa acomodar o Centrão, e aí, principalmente quando eu tô falando de PSD e PP, são siglas que querem mais, então tá aí na conta o que vai ser dado para essas siglas nesse momento, e devem ter mudanças aí, provavelmente o Ministério do Turismo, hoje comandado por Celso Sabino, do União Brasil, então ele também está sendo fritado dessa forma. Uma mudança que já é esperada, é a saída de Cida Gonçalves da pasta de mulheres, principalmente por questões internas que ela está respondendo lá, de assédio moral e outras questões que ela nega. Mudanças na ciência e tecnologia, então sairia a ministra Luciana Santos até mesmo para ir das mulheres, então essa pasta poderia ficar com algum nome do Centrão. E lembrando que tem um outro nome aí que deve chegar, tá voltando de férias essa semana, que é de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, senador eleito por Minas Gerais, que o presidente Lula quer que ele seja candidato ao governo de Minas em 2026, e por isso, para ele não sair dos holofotes ali, tá sendo esperada uma pasta para ele. Uma das que tem sido ventilada é a do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que hoje é comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Agora, tem uma outra questão, que o PSB já está com o presidente Lula desde 2006, só que nunca está sendo prestigiado. Saiu o Flávio Dino, depois o Márcio França foi, digamos que, rebaixado de cargo. Então, tem tudo isso aí também sendo comentado, além, é claro, uma possível saída também de Wellington Dias, da pasta de desenvolvimento social, que é quem comanda o Bolsa Família. Então, aí, essa reforma está em andamento, né, Dani? E claro que a gente acompanha. É um cálculo muito difícil, né? Assim, são muitos interesses envolvidos do governo de reverter popularidade, de pensar em 2026, de melhorar a situação atual das coisas. Então é um cálculo que ele precisa ser feito com muito cuidado, né? Daí até a gente entende um pouco da demora para essa reforma realmente sair, né, Fran? E é aquilo, o presidente vai esticando até onde dá, né? Tanto que para o lugar da Gleisi era esperado o nome do Centrão, agora também tá falando de talvez o nome do Centrão ali na liderança do governo, mas nada confirma. Eu acho que a palavra da vez é desconfiança mesmo. Então, nem o presidente Lula tá muito convencido do que o Centrão tem a dar nesse momento, e muito menos o Centrão com o governo. Então são articulações, só que elas estão meio mornas nesse momento. Agora, Dani, quando a gente falar de pauta precisando ser votada no Congresso, aí essa coisa esquenta.